Agora, clicando nesse ícone, editar questionário, aqui, vocês vão poder realmente colocar as perguntas e todas as questões que vocês querem relacionado ao conteúdo que será trabalhado ou cobrado nesse questionário. Vamos dar um clique aqui. Ele abre a minha página. Por enquanto, a gente tem 0 nas avaliações, nenhuma pergunta, e ele está aberto para edição. Ele sempre traz aqui a nota máxima como 10, mas aqui basta clicar dentro, ó, se for uma avaliação final, posso colocar valendo 50, se eu não quiser também, se for só um teste de fixação, pode valer 5, 2, e por aí, dentro do critério. Vou deixar aqui o 10, que a gente vai usar só para poder mostrar como implementar, então vou deixar a nota padrão aqui dele. Toda vez que eu fizer uma alteração, eu tenho que vir no gravar. Se eu não vier no gravar, quando ele fizer uma atualização, ele volta a nota passada, tá? Primeira coisa aqui, na página, primeira página nossa, a gente vai ter essas duas possibilidades aqui. Adicionar uma pergunta aleatória, quando eu já tenho daqui, ou adicionar uma pergunta, a gente vai fazer essa. A mais usada, sem sombra de dúvidas, múltipla escolha. Então, nós vamos começar com essa categoria de pergunta. Nós temos todas essas opções. Clicando na frente, ele aparece uma breve descrição do que é. Aqui ele fala que pode ser uma ou mais de uma resposta pré-definida e é o sistema, a plataforma que vai corrigir isso automaticamente, tá? Vou dar um clique em acrescentar e aí o nome da pergunta. Esse nome é muito importante, que seja bem assim, criterioso e bem específico. Por quê? Esse nome da pergunta não aparece para o aluno, só para você, professor. E vai aparecer no seu banco de questões. Então, se você coloca um nome muito genérico, questão 1, 2, ou questionário, não sei, de um conteúdo muito genérico também, questionário de adição, de soma, alguma coisa assim, ele pode depois, na hora de você for usar essa questão em outros questionários que você vá implementar futuramente, você não vai identificar qual é aquela questão em si. O ideal, então, é conseguir colocar um nome de pergunta bem específico. Vou colocar aqui resultado soma de números. Bem simples, tá? Aqui no texto da questão é o que realmente vai aparecer para o aluno. Esse nome aqui, novamente, ele não aparece para o aluno, só fica no seu banco de dados para depois você conseguir identificar qual é o tipo de questão, tá? Aqui no texto da questão, vou colocar qual o resultado da soma 2 mais 2. Tá? Vou deixar essa aqui. Qual o resultado da soma? 2 mais 2. Aqui eu vou descer. Esse feedback geral não precisa responder. Aqui, ó, uma ou múltiplas respostas. Como 2 mais 2 tem um número exato e não vários, então vai ser uma resposta. Mas se fosse alguma coisa, como identifique as questões que trazem um número primo, ou que são pares, números que são ímpares, eu podia ter múltiplas respostas. Depois a gente faz um aqui só para mostrar como que muda, ok? Vamos em apenas uma. Misturar as opções, sim. O que ele faz? Ele, mesmo que a gente tenha 2 alunos entrando, né, no mesmo questionário e que randomicamente eles acabem saindo com a mesma pergunta, como eu estou pedindo para misturar as opções, pode sair a dele de um jeito, a minha de outro, tá? Numerar as escolhas aqui, eu escolho qual vai ser. Eu normalmente deixo na primeira, que é padrão, de A a E, mas você também tem ela com maiúscula, números, e aí é uma escolha do professor. A escolha 1 vai ser o primeiro resultado, vou deixar ele como correto. 4, que seria a resposta, e o feedback aqui, vou deixar o parabéns, porque o aluno que escolheu 4 acertou. Na próxima, eu vou deixar o 22. Assim, uma coisa importante, como esse aqui é o correto, eu tenho que deixá-la como 100% das questões, tá? Toda vez que o correto for uma só, é 100%. Se eu tiver múltiplas, aí eu vou dividir essa porcentagem entre as corretas. 22 aqui,
Ela tá errada, então nenhum. E aí, como isso aqui é uma prova, né, um questionário avaliativo, eu vou deixar esse recado aqui. Estude mais para o aluno. Eu vim aqui, selecionei, usei o Ctrl C, porque eu também vou usar isso nas demais respostas que estiverem erradas. Então, 22 foi uma, posso colocar aqui também 2 mais 2, vou colocar aqui o número 8, também está errado, vou colar e vou pôr o 0. O resultado de uma subtração entre aqueles dois números e vou colar. Quando eu faço isso aqui, eu tenho como respostas erradas essas três, a do 22, do 8 e do 0, e resposta correta ficou essa. Aqui vocês observem que ele abre para múltipla escolha 5 possibilidades. Como eu quero ir de A a D no meu questionário, as 5 eu deixo em branco. Quando ele vê que está em branco, ele descarta aquela possibilidade. Aqui vou salvar as mudanças. Quando eu salvo as mudanças, minha questão veio para cá. Para visualizar essa questão, dou um clique aqui na lupa. Qual o resultado da soma? 2 mais 2? E aí eu vou primeiro colocar o resultado correto. Vou enviar e finalizar aqui. Ele trouxe aqui para mim o correto, parabéns, que é o meu feedback. Falou que minha resposta é correta e que ela era realmente a 4. Agora eu vou aqui no começar de novo e vou dar uma resposta errada. Pegar o 0. Para vocês verem aqui o verificar. Só verificar também é a mesma coisa do enviar e finalizar, tá? Ele trouxe aqui o errado, estude mais, que era o feedback que eu coloquei para as que estavam com o resultado errado. Sua resposta está incorreta e a correta é tal. Então, quando eu dou o feedback imediato e o aluno tem mais de uma chance, é bom estar atento que ele vai ter sempre qual a resposta correta em uma das tentativas que ele fizer. Depois, se ele quiser, ele pode anotar. O problema é quando ele anota aqui a letra que vem à frente, né? Porque esse 4 vai mudar de lugar. Então, o correto seria se ele anotasse realmente o resultado que vem ali descrito à frente da letra. Vou fechar aqui e vou para a próxima, adicionar uma pergunta novamente. Vou agora fazer a mesma múltipla escolha, só que aí a gente vai deixar com mais de uma resposta correta. Nessa aqui, eu vou colocar identificar números primos. E aqui no texto eu vou colocar essa pergunta. Quais as opções, não quais não, vou colocar marque. Marque as opções que assinalam números primos. Então, se não quiser assinar, que demonstram. Lembrar que eu não sou professora de matemática, estou aqui fazendo só para mostrar para vocês aqui como implementar, porque é importante para vocês aprenderem. Mas, por favor, me perdoem se eu colocar alguma coisa aqui que não seria mais adequada. No feedback geral, vou deixar assim. E aqui, eu vou pôr múltiplas respostas. Vou manter o misturar e o ABC. Primeira resposta, vou colocar aqui o 13. Que eu vou colocar só em todos antes. Aqui vou colocar o 8. Eu tô sempre com 4, né? Aqui eu vou colocar o 17. E aqui o 2, que é um número que confunde muita gente. Como números primos, eu vou ter o 2, o 17 e o 13. São 3 opções. Quis deixar 3 só para a gente dividir. 3 opções em 100%, cada uma vai valer 1/3. Então, essa dízima aqui de 33. Nas corretas, eu vou colocar a dízima.
A que está errada, que é a do 8, deixo nenhum. E o estude mais. Nas outras aqui, eu posso deixar o correto. Opa. Que ele também já traz do Moodle esse feedback de se a resposta está correta ou incorreta, igual a gente já viu ali no outro. E assim, como eu estou mantendo meu padrão até a letra D, eu vou deixar em branco. Se eu quisesse mais escolhas, eu também sempre tenho essa possibilidade em todas as questões, tá? De colocar mais escolhas. Ele vai colocando de 3 em 3. Vou salvar. Ela tá aqui, ó, identificar números. E aqui o começo do meu enunciado. Vou dar um clique para ver como ficou. Marque as opções que demonstram números primos. Aí aqui ele já fala, ó, escolha uma ou mais. Vou marcar então, ó, só duas. Vou deixar o 2 de fora, só para vocês verem o retorno que ele traz. Aqui as duas estão corretas, só que ele trouxe que a minha resposta está parcialmente correta, que eu selecionei corretamente duas respostas, mas que as corretas seriam o 13 e o 17 e o 2. Vou colocar aqui o começar de novo. Quando eu consigo marcar todas, aqui tanto faz o verificar como enviar e finalizar, ele me traz as 3, fala que ela tá, quando contempla todas as respostas possíveis, correta, e aí traz ali só o retorno dele, ok? Essas são as duas possibilidades mais utilizadas para múltipla escolha. Vamos agora para outro tipo de questão muito usado, verdadeiro, falso. Vou dar um clique e acrescentar. Aqui eu vou colocar identificar números ímpares. E aqui eu vou colocar uma sentença que ele vai julgar como verdadeira ou falsa. Vou colocar uma sentença verdadeira aqui. Então, vou manter aquele 13. 13 é um número ímpar. Ok? Essa é a minha sentença, ele vai ter que julgá-la. Aqui embaixo, geral, a gente não precisa. Ele fala que a resposta certa é o falso. No tipo de enunciado que eu pus, não, é verdadeiro que é o certo. Então, eu vou alterar. Se o aluno marcar verdadeiro, que é a certa, eu vou dar um retorno de parabéns. Se o aluno marcar falso, aquele mesmo que eu tenho vindo dando, né? O estude mais. Salvar as mudanças. Aqui embaixo está ele, ó. Identificar número. Aí o começo do enunciado. E aqui aparece. 13 é um número ímpar. Escolha uma opção. Vou deixar a correta primeiro. Ó. Ele me mostra, ó. Correto, me deu o feedback do parabéns e falou que a correta era essa. Vou agora fazer o contrário. Colocar o falso. Aí ele mostrou que está errada. O estude mais, que foi o feedback que eu coloquei. E fala que o correto seria o verdadeiro. Ok? Outra muito usada é a de associação, que é essa primeira que ele traz. Aqui pelo desenho dá para ver, ó. Ele relaciona um conceito com uma descrição. Tá? É como se fosse aquele de coluna, só que ele não se apresenta com colunas. Ele abre um campo que a gente vai ver agora, que você escolhe qual é o correto. Para esse aqui, a gente vai colocar tipos de números, não sei se posso chamar assim, novamente os matemáticos me desculpem, mas é com a melhor das intenções. Identifique abaixo quais as categorias de cada número dado. Então, aqui
Eu tô pedindo para embaralhar entre eles, tá? No primeiro, vou colocar aqui o número 13 e vou colocar como resposta primo, tá? Deixa eu iniciar com maiúsculo. No segundo, vou colocar o 4 e como resposta par. No terceiro, vou colocar o 5, não pode ser primo, o 9 como resposta ímpar. Se eu quisesse mais, eu colocaria aqui mais conjuntos, tá? Vou salvar essas mudanças. E aqui está ela, ó. Identificar os tipos. E aí ele vem, ó. Número 4 é a minha primeira opção. O que ele é? Vou colocar o par. Número 9, vou trocar aqui só para 9 como primo, o 13 como ímpar. Vou enviar e finalizar. Ó, ele me mostrou as erradas. Ele fala, você selecionou corretamente uma e mostra quais seriam as seleções corretas pelo que eu escrevi. A gente sabe que o 9 também pode ser, né, ímpar, mas aqui o 13 ele só poderia ser primo, por exclusão não teríamos duas opções aqui. Vou aqui só novamente. Aqui no 13 dessa vez, vou colocar o ímpar em ambos, tá? E aqui vou deixar o par. Se eu fizer isso, ó, aqui eu selecionei o 13 como primo. E aí seria só a gente colocar aqui, então, para ficar uma questão um pouco mais correta para o aluno, que aquele número que for primo, o primo é mais hierárquico do que ímpar ou par, né? Vou fechar aqui, meu preview, vocês entenderam como funciona isso aqui, né? Eu também tenho a opção de, do meu banco de dados, pegar uma questão que já exista. Então, como que eu faço? Posso vir aqui, ó, vou pegar esse aqui de VUF, que fala do estado da água, clico nele, selecione, acrescentar ao questionário. Ele vai vir aqui embaixo. Posso vir aqui, pegar um outro, pegar esse de associação, e vou clicar aqui no azulzinho. Quando eu dou um clique nessa setinha azul, é a mesma coisa de eu ir naquele botão que eu fui antes do acrescentar ao questionário, tá? Aqui eu tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6 perguntas. Vamos supor que esse meu questionário realmente valha, em vez de 10 não, vou colocá-lo aqui como, pode ser 10. E aí vou deixar aqui 5 questões, em vez de ter 6. Como é que eu faço para tirar uma questão? Esse X é para excluir aquela questão. Então, qual o resultado da soma? Eu vou remover. Removi, agora eu fiquei com 5. Vou querer que cada uma delas tenha valor de 2. Coloquei um novo valor, eu tenho que gravá-lo. Ele dá aquele tempinho ali para gravar no sistema. Vou deixar cada um aqui com 2. Se eu quisesse também, eu poderia, aquela questão que eu acho que é mais difícil, aquela de associação, ó, aqui embaixo ele tem um ícone e fala o tipo de questão de cada uma delas. Se eu achar que ela é um pouco mais difícil, eu posso deixar ela valendo como 3, e aquela de verdadeiro e falso que é mais fácil, valendo como 1. Mas eu tenho que novamente gravar. Quando eu peço para gravar, ó, ele tira os resultados ali que eu tinha colocado. Então aqui eu tenho uma valendo 2, 1, 3, vou deixar essas duas últimas como 2, que falam da água, mas seria uma prova, vamos supor, interdisciplinar, com conteúdos diferentes. E aqui em cima, quando eu concluo, eu peço para gravar também todo ali meu questionário, já com esses novos pesos. Para ver como ficou, eu venho aqui, visualização prévia. Eu pedi lá
na primeira configuração, aquela geral, que fossem uma pergunta para cada página. Por isso que eu tenho aqui só uma pergunta. Aqui do lado ele fala, ó, questão 1 ainda está incompleto, porque eu não escolhi nada, vale 3 pontos. Aí eu vou lá. 4 é o par. 13 é o primo. 9 é o ímpar. Posso aqui verificar. E aí ele me fala o que é, vou para o próximo. Aqui foi da água que eu acrescentei. Então relaciono cada estado da água com a forma que ela é encontrada na natureza. Quando ela é apresentada com um bloco rígido e compacto, cubo de gelo. Sólido. Aqui, quando apresentada como líquido permeável e disforme, seria o líquido, mas eu vou colocar o gasoso. E essa aqui, fumaça pela fervura, vou deixar o líquido. Vou verificar. Está errado. Ó, se eu tento trocar, percebi que eu errei e quero trocar, ele não me dá essa chance mais, tá? Porque eu marquei. Quando eu peço verificar, eu já não posso mais mudar o que está lá. Errei aqui de propósito, só porque ficou, né, aparecendo às vezes na primeira que eu tinha essa opção. Vou para a próxima. Aqui, 13 é um número ímpar, verdadeiro. Posso verificar que meu feedback é imediato. Mas, claro, essa opção verificar só aparece para feedback imediato. Para aqueles que são adiados, só ao final que ele vai saber. E números primos, vou marcar as opções. Vou deixar aqui, sem o 2. 13 e 17. Vou dar aqui o verificar. Ele mostrou, mas a correta seria isso. Tá vendo aqui do lado, ó? Você atingiu tanto de tanto. Quando ela já está completa, ele me mostra aqui parcialmente correto e eu atingi 2/3 do total, ok? Para mim aparece o editar, porque eu sou o professor. Para o aluno ele não vai ter essa opção. Vou para o próximo. A água é encontrada no estado líquido em mares e rios. Vou deixar verdadeiro. Ó, 2 de 2, porque a resposta era só uma e eu coloquei a correta. Quando acabo, ele me mostra o resumo daquelas tentativas. Então, a primeira foi correta, tirei 3 pontos, aquela de associação dos números pares, ímpares e primos. A segunda, parcialmente correta, que eu troquei o líquido com o gasoso. A terceira, correta, que era também do número primo, qual era, verdadeiro ou falso. A próxima, parcialmente correta, que eu troquei ali também, a resposta. E a última, correta. Aqui ele me mostra meu tempo restante, ó. Eu ainda tenho 2 horas, 56 minutos e 27. Por quê? Porque eu dei 3 horas de prazo. Quando o aluno clicar em enviar tudo e terminar, a única tentativa que ele tinha já não vai existir mais. Vou dar um clique, uma vez enviada, você não poderá alterar as respostas. Vou confirmar, e aí ele só me mostra como ficou aqui meu questionário, tá? Apesar que de qualquer jeito que ele não poderia mudar, você viu, tentei mudar depois de verificar, porque eu só tinha uma tentativa, eu não tinha mais de uma, tá? Terminar minha revisão, ele dá minha nota. Foi enviada, ele fala o dia, aqui o horário que eu mandei, fala aqui qual foi minha nota, e se tiver uma nota perto dali do 100%, ele me dá ali o parabéns. Ok? Que é aquele feedback geral que eu deixei lá no início da configuração. Ó, o feedback geral, parabéns. E aí posso voltar ao curso. Ok? Agora a gente vai ver mais alguns tipos de questões para o questionário.